Folha TV, apoio Plainge. Contratos emergenciais. Para quem Kiref governa, os projetos de incentivo à implantação de novas indústrias, a revisão da tarifa do transporte. As respostas a essas perguntas você acompanha na segunda parte da entrevista com o prefeito Alexandre Kiref. Com relação aos contratos emergenciais, na campanha o senhor mostrava uma posição contrária. Tenho ainda, mantenho essa posição contrária. Mas é impossível de evitá-los, né? Não, mas vamos lá, vamos separar. O contrato emergencial como estratégia para desvio de recursos e para privilegiar grupos econômicos, é esse que nós somos radicalmente contrários. Agora, o contrato emergencial diante de emergências, isso faz parte do processo e quando acontece tem que ser executado, né? É natural. E esse que nós discordávamos, ele foi sepultado nesse governo. Uhum. Isso, acho que não existe risco nesses que o senhor... Como assim? Risco de acontecer, aconteceu no passado, por exemplo, de ter superfaturamento, a gente teve o caso... Não, risco tem, mas nós seguimos a metodologia com muito rigor, o que nos causa muito desgaste, né? Desgaste político, mas a legalidade, ela prevalece. Imagina, fechar um restaurante popular, isso aí, sob o ponto de vista político, é extremamente desgastante. Mas nós vamos seguir os ritos, a legalidade, porque é isso que protege o recurso público. E aqueles secretários, ou melhor, aquele político que se deixa pressionar pelo desgaste político e acaba flexibilizando regras, acaba preso ou caçado. Essa é a história. No caso do restaurante popular, por que não foi cogitada, de repente, a possibilidade de fazer uma emergencial? Não cabia, porque tem regra para emergencial. E não cabia, aquilo lá não era uma emergência. Não se caracterizou. Um serviço essencial? Não se caracteriza uma emergência. É um serviço que, diante de todas as análises jurídicas, não se caracterizava emergencial. Então, tem que partir para o rito formal mais longo, e esse especialmente foi longo, muito difícil, mas a empresa vencedora foi homologada hoje. Certo. Prefeito, agora falando sobre uma questão que envolve aspectos econômicos e sociais. Sim. Entre o desenvolvimento econômico e o social, qual foi a prioridade do senhor nesse primeiro ano? E eu queria saber para quem é que o senhor governa. Eu governo para Londrina, para o londrinense. O que eu mais quero é devolver Londrina para o londrinense. Essa segregação, essa separação do poder público do londrinense, essa talvez seja o maior desafio. O londrinense se empoderar de novo da cidade. Então, o governo para o londrinense. O londrinense, evidentemente, aqueles aqui nascidos e aqueles que para cá vieram, né? Mas é esse o objetivo para todos, para todos. É claro que nós temos que dar um foco muito especial para a saúde e educação, né? Que impactam muito mais na fatia da população, que tem maior carência econômica, menos oportunidades e mais dependência do Estado. Então, essa é a nossa prioridade, inclusive expressa de maneira contundente no orçamento. Inclusive esse que nós apresentamos à Câmara agora. Para você ter uma ideia, nós propomos avançar de 24% do orçamento na saúde, que nós executamos esse ano, para 31% do orçamento para 2014. E a educação dos 25% avançar para 28%. Então, avanços importantes. Porque uma coisa é você dizer que você prioriza a saúde e a educação. Outra coisa é você vincular isso a um orçamento econômico, né, financeiro. Aí é que realmente você vê se é discurso ou se é realmente compromisso. A pergunta foi feita porque a gente, enfim, acompanhando aí toda a movimentação da Prefeitura, a gente viu que o senhor deu uma ênfase muito grande para essa questão da política de incentivo para a atração de indústrias, de empresas. Porque são diretamente vinculadas. Sim, mas a prioridade do senhor nesse primeiro ano foi essa? Eu não diria que foi essa. Nós trabalhamos em 3 frentes.
Primeiro, o equilíbrio da situação econômica da prefeitura. Nós não podemos nos esquecer que no dia 1º de janeiro nós tínhamos uma previsão de déficit anual de 70 milhões de reais. Que nós recebemos uma carta da Sercontel pedindo 47 milhões de reais de aporte. Então 70 mais 47. Que nós tínhamos um balanço do Sercontel em 2012 de 65 milhões de reais de prejuízo. Que ao longo do ano já recebemos uma condenação de falta de recolhimento de PIS, PASEP no passado de 18 milhões de reais. Estamos pagando isso aí. Esse cenário econômico, evidentemente, exigiu muito, mas uma grande parte das nossas energias para poder chegar no final do ano com as contas equilibradas, com 13º pago, sem prejudicar os bons pagadores do município com qualquer propício. O outro lado foi da reconstrução do sistema da educação e da saúde. Nós não tínhamos 79 salas de aula no início do ano, que esqueceram de fazer para o 5º ano. Não tínhamos merenda contratada nem transporte rural. E nos faltavam 600 professores. Ao longo do ano nós finalizamos a construção de 7 escolas, incorporamos os 3.800 alunos no sistema, contratamos 615 professores e aumentamos 35% no repasse para as creches não, para o Centro de Educação Infantil, as creches filantrópicas, né? Então, conseguindo criar condições de acomodação e de continuidade de um serviço essencial que havia sido negligenciado e objeto de ações, né? Aí sim, de desvio de recursos. Agora, e da mesma maneira na saúde, nós iniciamos o ano com uma ambulância funcionando, com 135 itens da farmácia faltando, com 71 médicos a menos do que nós temos hoje, com a frota de veículos totalmente sucateada, e nós adquirimos 41 veículos para as equipes de saúde da família e a internação domiciliar. Também contratamos 151 profissionais para as equipes da saúde. Colocamos para funcionar uma UPA, que estava fechada. Começamos a construir uma nova UPA e mais 2 postos de saúde, uma na Zona Norte e um na Zona Sul. Colocamos para funcionar 24 horas um raio-x e um Centrolab. Ampliamos todas, e aí não são avaliações subjetivas, são avaliações objetivas. A quantidade de serviços de saúde ofertados ao longo do ano cresceu incrivelmente. O tempo de espera nos prontos-socorros caíram vertiginosamente. Para você ter uma ideia, no dia 1º de janeiro, nós tínhamos o tempo médio de espera no PAN era de 7 horas e 40 para quem chegasse às 19 horas. Tempo médio. 7 horas e 40 para quem chegar às 19 horas. Hoje está em 3 horas e meia, mais ou menos. E dependendo do horário que as pessoas chegam, esse número cai para menos de 1 hora de espera. Então aumentamos a quantidade de serviços no PAN, comparativamente a 2012 e a 2011, e de números importantes. No PAI, da mesma maneira, a UPA, evidentemente, complementou, e a totalidade dos serviços, hoje de saúde, somam 500 mil procedimentos mensais, contra 430 mil no ano de 2012. E tem um outro número interessante, o Centrolab, esse eu me lembro de cabeça. Em 2012 eram cerca de 50 mil exames laboratoriais mensais. Hoje nós estamos trabalhando com 109 mil. Então, a oferta de serviços ampliou-se muito. Quer dizer que está bom? Não. Quer dizer que está melhorando, é só isso. E essa política de reconstrução da atenção básica da saúde está em andamento de forma robusta. E com 31% do orçamento no ano que vem, a tendência é acelerarmos essa reconstrução. Prefeito, depois desse primeiro ano, chega na mesa do senhor um requerimento, um ofício pedindo a doação de terreno para uma empresa ou para a construção de uma escola? Quem que sai na? Tem para os dois. Nós doamos para o Instituto Técnico Federal um terreno esse ano. Aprovamos agora para a Universidade Federal do Paraná. Então, doamos terreno para o Cismepar para construir uma central diagnóstica. Doamos terreno para a Casa do Aconchego, que é uma unidade de acolhimento para o pessoal que vem de fora e que usa o Sistema Municipal de Saúde. E também a proposta de desenvolvimento econômico, eu não falei sobre isso, que é o terceiro viés das nossas atenções. Porque se nós não tivermos ampliação da atividade econômica no município de Londrina,
Nós não vamos ter renda suficiente para traduzir essa renda em impostos e depois devolver à sociedade na forma de serviços públicos. Não adianta, não fecha a conta. Se não tiver desenvolvimento econômico, esse orçamento vai ser sempre inferior às necessidades ou às expectativas de todos nós. Então é muito importante que haja o crescimento econômico. Aí você me fala, mas então nós precisamos atrair grandes empresas de fora. Olha, nós não temos vantagens competitivas para grandes montadoras em função da solução logística que nós estamos sujeitos. Estamos longe do mar, ilhados aí por um batalhão ou uma verdadeiras barreiras alfandegárias que são as praças de pedágio, o que evidentemente torna esse desafio e a necessidade de valorização das pequenas e médias empresas essencial. E aquelas empresas que não se utilizam para vender seus produtos ou para exportar a sua produção das vias tradicionais de escoamento, que são as rodovias ou ferrovias, mas sim as infovias. E é por isso que Londrina hoje é atrativa para as empresas de TI e vem se consolidando dessa maneira. Nós temos uma Sercontel que oferece essa infovia de forma competitiva. Então aquele produto que trafega não por rodovia, mas pelas linhas telefônicas ou pelos cabos de fibra ótica, tem encontrado aqui uma boa acolhida, em função das 8 universidades que nós temos aqui, arranjo produtivo local e algumas outras características. A gente gosta muito de fazer comparação, às vezes até exagera um pouco, em relação a Maringá. Sim. Porque ela tem a mesma condição logística que nós e todos os indicadores de Maringá, são números, né? Eles são melhores e não é de hoje, não é da sua gestão. Quais números? ICMS, Isso, como é que Maringá pode arrecadar mais ICMS? IPI, emprego, Maringá gera em números absolutos, é o teu segundo ano, mais emprego que Londrina, quer dizer, todos os indicadores que a gente usa, PIB, né? PIB cresceu mais que Londrina, PIB per capita muito maior. Os indicadores de Londrina, eles são descendentes, né? Quando é que isso, na sua gestão, ainda é possível reverter essa tendência? Talvez em 2015, porque reverter esse viés não é fácil. E ele é gravíssimo mesmo, ele é severo. Esses últimos números que se apresentaram, na minha opinião, foram devastadores para Londrina. E, na verdade, explico até a minha eleição, né? Isso é resultado de uma gestão anterior uma política generalizada, aí um cenário administrativo em Londrina que realmente não conseguiu dar as condições para a cidade para que esse desenvolvimento econômico ocorresse. E isso Maringá aí, consegue, é isso. Maringá conseguiu. Eu não conheço exatamente os números de Maringá. Agora também não me parece que Maringá é esse lugar tão bem sucedido em todos os aspectos. Tanto é que Londrina é uma cidade economicamente muito mais poderosa. Mas né? por que arrecada mais ICMS? Porque tem mais indústrias. Né? É isso. Gera mais emprego. Exatamente, porque vive esse momento. Talvez, eu não conheço a realidade de Maringá na geração de empregos, mas ICMS é fruto direto do parque industrial, que o nosso é muito acanhado, e é por isso que tem que avançar. Quando a gente estuda, a gente analisa os números, a gente vê que sem indústria é muito difícil. Exato. Um município, quer dizer, todos os exemplos de municípios que crescem são municípios Nem que todos, nem todos. estão... Na verdade, a tendência, depois de um processo de desenvolvimento industrial, seria realmente avançar os serviços. Londrina pulou a parte do desenvolvimento industrial, lamentavelmente. A tendência é essa migração, né, na matriz econômica de um país, um estado ou um município que avança para o desenvolvimento, é crescer o setor de serviços e não o setor industrial. Mas Londrina não fez essa parte, né, essa etapa inicial da industrialização, lamentavelmente. Mas nós estamos nos esforçando nesse sentido. Além de Maringá, por exemplo, exemplos que eu já vi, Caxias do Sul, Feira de Santana, são municípios de mais ou menos do mesmo porte que crescem, tem um PIB que cresce muito mais que Londrina em função de indústrias instaladas. Né? Por isso que eu digo agora, que tipo de indústria nós vamos trazer? Londrina tem uma vocação para algum tipo de... alguns perfis industriais, né? Da transformação de alimentos nós temos, e nós temos um parque industrial nesse sentido. Então aqui se faz café solúvel, aqui se produz trigo, né, farinha de trigo, não apenas em Londrina, mas no entorno, na região metropolitana também. Nós já esmagamos soja, produzimos óleo vegetal, isso é natural. Outra é a indústria farmacêutica.
Nós temos uma grande potencialidade nesse sentido. A indústria química também, vinculada ao agronegócio. E as tecnologias vinculadas à tecnologia agrícola. Notadamente, nós temos uma vocação. E é por isso que tem, baseado em função do IAPAR e da Embrapa, né? Isso deve acontecer no médio prazo aqui em Londrina, o incremento desses setores. E o que é preciso ser feito e o que o senhor está fazendo para isso? A Codel vem fazendo um trabalho de atratividade muito importante. Eu queria incluir a indústria, mas aí já entre aspas, é da tecnologia da informação, tá? Que não é daquela indústria tradicional, mas ela é importante. E a de tecnologia da saúde. Tecnologia da saúde. Nós temos empresas de ponta no desenvolvimento de equipamentos da área de saúde aqui em Londrina, tanto médica quanto odontológica. Isso é uma característica, até porque o nosso parque tecnológico ele se iniciou com esse viés, né? E tem um trabalho de base feito, bem feito, e que nós estamos resgatando para que isso aconteça. Então, objetivamente, o que estamos fazendo? Primeiro, nós reestruturamos a Codel no sentido de ela reorganizou os critérios para a seleção de empresas, né? Isso foi feito. Esse é o grande trabalho que foi feito? Não só esse. Segundo, reestruturou ou reorganizou o trabalho de atratividade junto ao Parque Tecnológico. São ações que correm de forma paralela. Nós colocamos em funcionamento a Lei de Industrialização de Londrina, que nós temos um marco regulatório interessantíssimo, que não estava sendo aplicado, que acaba gerando, inclusive, a possibilidade da doação de terrenos. Isso está previsto em lei. Mas o que efetivamente aconteceu dentro desse projeto? Bom, essas empresas todas, esses projetos de lei de encaminhamento de doação de terrenos, são fruto desse processo. Mas empresas que já estão na cidade. Algumas que estão na cidade e que promovem, estão planejando a sua ampliação, e algumas atraídas. Aquelas diretamente que vieram para cá e que pouca gente se lembra, a Compagás. A Compagás talvez tenha sido a maior conquista do município de Londrina depois de muitos e muitos anos. E, evidentemente, a instalação de 6,5 km de gasoduto aqui em Londrina, que já está concluído. Então, quando você vê uma infraestrutura dessa instalada, ela por si só gera receita para o município. Mas ela garante competitividade, por exemplo, a Cacique, que hoje já é flex, trabalha também com o gás natural como uma das fontes de energia. Na sequência da Compagás, se instalou aqui em Londrina uma empresa de fundição de alumínio, que já roda 24 horas por dia, pouca gente sabe. Esse ano também, que em fevereiro começou a funcionar a Compagás e já está funcionando 24 horas, produzindo não sei quantas toneladas de alumínio reciclado. Então todo alumínio que aqui em Londrina antes era rejeito e era destinado a reciclagem em outras regiões, hoje é reciclado em Londrina, já abastece indústrias londrinenses que se utilizam da matéria-prima do alumínio e já está exportando. Também Esse é um exemplo de empresa que o senhor acha que vai sustentar a industrialização da cidade? Sim, sim. Nós não devemos esperar assim, grandes... Talvez da indústria química, que é o projeto a Amarelo. química e a farmacêutica, esse tipo de indústria nós podemos esperar. E na área de TI. Então a Atos, essa multinacional francesa que se instalou em Londrina, ela realmente é uma empresa importantíssima que veio para cá. Essa possível instalação da X5, que é um data center com a Intel Capital sendo uma das parceiras e das financiadoras, além de ser uma empresa que vai gerar impostos para Londrina, ela tem a mesma característica da Compagás e da própria Sercontel, são estruturantes. Ela gera atratividade a outras empresas. Então, quando uma LOG investe 100 milhões de reais em um parque industrial e comercial para receber empresas, como o Perini lá em Joinville faz, que o LOG nada mais é do que um modelo similar ao Perini, e fala para o seu possível investidor, olha, nós temos um data center e nós temos uma infovia, como a Sercontel, a atratividade de Londrina cresce brutalmente. O IPU, o senhor prometeu aparelhá-lo, não foi possível. Não é em 2013, né? Mas o planejamento está finalizado. Eu não sei se eles falam para o senhor, mas para a gente eles falam bastante, reclamam muito as lideranças empresariais
Nossa, você acha que não falam para mim? Eles, é como se estivessem com o namoro em crise. Porque eles estão muito insatisfeitos com a demora nos processos dentro da prefeitura. Mas eles acusam a procuradoria de ficar vendo cabelo em ovo. A gente tem que separar um pouco as questões ligadas à aprovação de projetos no IPU. Nós temos os projetos novos que estão tramitando e tem aqueles antigos que acabaram sendo executados de forma irregular e que têm que ser regularizados. Em 2011, nenhum termo de compromisso foi assinado em Londrina. Nenhum. Em 2012, apenas um. Isso não quer dizer que os empreendimentos não aconteceram, ao contrário. Empreendimentos chegaram a termo durante esse período. Então nós precisamos regularizar e isso é penoso para fazer isso dentro da legalidade. Esse é um aspecto. O segundo aspecto é que nós temos os projetos novos e esse ano nós já assinamos uns 7 ou 8 termos de compromisso porque pacificamos a rotina interna que não existia, né? Você há de convir comigo que um processo que não teve nenhum em 2011, isso apenas um em 2012, não funcionava. Os vereadores batem muito em cima de contrapartidas para grandes empreendimentos. O senhor acha que isso também é um entrave ou tem que ser batido em cima mesmo? Por exemplo, eu acho um absurdo você exigir de um empreendimento como contrapartida a aquisição de uma área de terceiros. Acho o fim do mundo um negócio desse. Eu sinceramente. Porque daí esse empreendedor vira refém do interesse econômico de um terceiro. Isso evidentemente tem que ser controlado. Não pode acontecer esse tipo de postura. Então, esse tipo de situação tem que ser normatizado. Não pode acontecer. Prefeito, foi enviado para a Câmara também um projeto que quer mudar um pouco essa questão da política de incentivo. Quando o empreendedor ele chega dizendo que não conseguiu, enfim, cumprir o que está na lei da doação do terreno por causa de burocracia da própria prefeitura, ele vai ganhar um certo tempo, enfim, a prefeitura quer dar mais prazo para esse empreendedor. Se a prefeitura não fizer parte dela, né? Esse empreendedor que reclama justamente dessa burocracia do município. Isso, na avaliação do senhor, enfim, o senhor acredita que isso vai ajudar a acelerar ou deixar ainda mais lento o processo? Depende do detalhamento, né? Se ela estiver bem amarradinha, ela melhora. Caso contrário, nós podemos ficar reféns do processo, né? Mas a tendência é ela estar bem protegida e comprometer o município, né? Nós acompanhamos alguns terrenos aí que foram doados e realmente não foi colocado à disposição os elementos essenciais, né, para a execução dos projetos, né? Eu acho que esse tipo de solução tem que ser regulamentado assim. O aparelhamento do IPU e da CODEL para esse ano? Não, 2015. Porque 2014 nós devemos tramitar, criar a solução orçamentária para implementar em 2015. O meu compromisso no IPU é entregar ao final da gestão o IPU estruturado. Porque não é... Tem um longo caminho a percorrer entre o IPU atual e o IPU dos nossos sonhos, né? É longo o caminho, isso tem que ser feito de forma paulatina. Prefeito, o senhor tem fama de centralizador. É mesmo? Tem. Não acho. Você não acha? Não sei, eu não acho. Mas sei lá, que seja. Nas conversas que a gente ouve, o pessoal, as lideranças, de que o senhor também não leva muito em consideração as sugestões. Não, eu sou um bom ouvinte. Tanto é que o Facebook aí é um super auxiliar. É que realmente, eu para tomar decisão, eu ouço muitas pessoas. Agora, o que eu não tenho medo é de tomar decisão. Aí eu não sou um indeciso. Eu tenho realmente... Aliás, acho que eu virei prefeito por causa disso. Eu não sou omisso e tenho opinião a respeito das questões que me são perguntadas. Então, se alguém me perguntar, normalmente eu sou bem pacífico nesse sentido, né? Mas eu tomo decisão, eu não tenho hesitação, me abasteço de informações e faço o que tenho que fazer. Isso é uma característica minha, realmente, que às vezes pode ser confundida com centralização, né? Mas é que se alguém tiver dúvida para tomar decisão, pode trazer para mim que eu tomo, verdade. E acho que de uma certa maneira as pessoas se acomodam com essa situação, as pessoas ao meu entorno. Sabem que se tiver alguma hesitação,
tiver alguma dúvida, levando ao prefeito, a decisão ela é sacramentada e talvez seja por aí. Falando em decisões, está para sair uma decisão do senhor que pode trazer até um aspecto impopular, que é a tarifa do transporte. Como está essa questão? Quando deve sair uma nova tarifa? Existe uma previsão? Nós temos todas as variáveis aí já à nossa disposição. E agora é CMTU, cálculo técnico e decretação da tarifa dentro do momento adequado, né? Que envolve a database, o fim do projeto de lei, aí uma avaliação da CMTU, a gente vai seguir. E isso é uma questão que tem que ser tomada mesmo, né? A gente não pode tratar essa questão com hipocrisia ou com algum tipo de hesitação, por mais desgastante que seja. Uhum. A ideia do subsídio está descartada? Eu gosto da ideia do subsídio, mas ele direcionado a políticas públicas claras. Então, quando a gente introduz o subsídio à gratuidade do transporte da primeira à quinta série, aí é uma política de educação. Aí eu gosto muito desse modelo. Acho de maneira clara, você isenta o trabalhador de bancar, o usuário do sistema de financiar uma política pública, que é a do incentivo à educação. Aí eu sou extremamente favorável, e se nós tivermos espaço orçamentário para avançar na gratuidade do estudantil, nós vamos avançar. Gosto muito desse modelo, porque desonera a tarifa, desonera o usuário do sistema e garante uma condição que, para quem não é estudante ou para quem não tem filhos estudantes, talvez pareça que não seja impactante, mas é importante. E você já imaginou deixar alguém de ir para a escola por falta de dinheiro? Vamos cá entre nós, né, pessoal? Um argumento que as pessoas usam é que existe um georreferenciamento para o estudante estudar próximo à Exato. escola. E aí... Tem que ter essa racionalidade mesmo. Daí não se torna desnecessário? Não, porque tem crianças que têm que se deslocar. Aliás, a gente já banca muita criança, né? Nós temos 17 destinos que saem lá do Vista Bela e urbanos que nós transportamos aqui dentro do município de Londrina. Isso aí a sociedade paga, porque esqueceram de fazer escola lá, né? Fizeram Vista Bela e as escolas não foram feitas. Então, a gente tem esse compromisso. Então, qual que é o compromisso? Dar acesso às escolas. Então, aqueles alunos que estão no entorno conseguem as matrículas ali e a gente não consegue atender a totalidade. Então, que se faça esse transporte de forma financiada pelo governo. E conforme nós avançamos para o secundário, isso se torna mais evidente no ensino superior, então nem se fala, porque são poucas universidades. Nós temos em proporção com a dispersão desses alunos. Então acho que é um belo caminho a percorrer. E provocativo, porque quando a gente para na quinta série, a gente chama a discussão para o governo do estado. Por que nós paramos na quinta série? Porque até a quinta série é responsabilidade do município. Eu entendo isso não como uma política de mobilidade urbana, mas uma política de educação. Não é mobilidade urbana, é educação. E daí, da quinta série em diante, aí é governo do estado. Eu acho que vale a pena discutir isso. Já houve essa conversa? Não, mas agora nós nem implementamos a nossa aqui, mas implementamos a nossa porque eu realmente acho que é relevante essa política e vou chamar essa discussão. Como nós chamamos do subsídio, né, do transporte coletivo a Londrina, na época que eles discutiam o subsídio em Curitiba. Conquistamos aí a isenção do ICMS do óleo diesel. Então vale a pena sim.